Então eu quero agradecer a cada um de vocês. Cadê minhas anjas? Cadê as pessoas que estão com a gente aí há quase esse 1 ano, há 200 e tantos dias? Obrigada, 206 dias, Aline, obrigada. 206 dias de despertar. Gente, 206 dias. Vocês têm noção o que é 206 dias? A gente tá aqui juntinho, sem tirando sábado e domingo, tá? Tirando sábado e domingo. E a gente tá de segunda a sexta-feira, 6h12. E todo esse movimento Deus colocou no meu coração para falar sobre Romanos no 12. A gente já colocou Romanos no 12, né? Tá aqui na camiseta, Romanos no 12. Mas é Romanos 12. A Paula tá falando que é 208 dias, viu? Então eu vou seguir o da Paula, porque o da Paula tá anotadinho lá. Então estamos a 208 dias. Isso, bora encaminhar aviãozinho, bora colocar coração aí, os oficiais do Exército Imparáveis, bora colocar coração aí, as minhas anjas, os meus anjos, coloca coração vermelho aí. Gente, esse pessoal que tá colocando coração vermelho faz parte de um time de oficiais, ou seja, pessoas imparáveis, que estão treinadas, que são direcionadas a multiplicar e semear tudo isso que a gente tá vivendo aqui. Então eu vou falar para vocês, Romanos no 12, o que fala Romanos no 12? Vou abrir aqui para vocês, pra gente ler junto. Romanos no 12 fala, não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação da tua mente, para que experimentei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então quando a gente vem aqui para Romanos no 12. Eu quero essa aqui hoje, vou tocar essa aqui. Depende da versão bíblica, né? Mas essa aqui, a NVI, ela fala assim, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e se comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus não é só boa para você. Ela é boa, agradável e perfeita. Ou seja, a vontade de Deus, que Deus tem para tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. E aí, o que acontece? Aqui, ó. Quando a gente não se amolda, o que é se amoldar? Vocês pararam para pensar o que é se amoldar? Se amoldar é simplesmente você entrar dentro de um molde. Então, quando você vai fazer um bolo, quando você vai fazer uma forma, quando você vai fazer... Eu lembro muito da minha avó, quando eu era pequena, ela fazia aqueles biscoitos de Natal. Nossa, deu até vontade de procurar uma receita para fazer. Sabe aqueles biscoitos de Natal? E minha avó fazia aqueles biscoitos de Natal, me lembrei disso agora, de formato de coração, de estrela. Quem já passou por isso? Quem já teve isso na infância? Quem aqui já fez aqueles biscoitos de Natal? A minha avó, quando eu era pequena, tinha toda aquela coisa no Natal, era muito gostoso, né? A gente ia pra casa dela, eram momentos incríveis, e ela fazia aqueles biscoitos maravilhosos, sabe? A gente confeitava, ela passava aquele negocinho branco em cima, jogava coisinhas coloridas. Então, quando me falou aqui a palavra amoldem, amoldar, é simplesmente você se colocar dentro de uma forma, se colocar dentro de um molde, né? E para fazer aqueles biscoitos, cortava-se os moldes, ou seja, o biscoito era do jeito que a gente decidia que fosse. Então, se a gente pegava aquele coração e colocasse vários corações para cortar a massa, os biscoitos iam ser de coração. Se a gente pegava a estrela, esses dias atrás eu até fiz com o Rian aqui em casa. E aí, quando você pega a estrela para cortar, são várias estrelas que saem. Ou seja, o molde ele é feito por alguém que vai lá e amolda aquela massa. Então, quando Deus fala aqui... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente. Paulo escreveu isso, uma carta para Romanos. E aí, o que eu entendo disso aqui?
Por que que você tem um padrão, você tem um jeito, você tem um acesso? Por que que muitas vezes a gente fica se amoldando ao padrão do mundo? Ou seja, o mundo às vezes está te levando por um caminho que não é o caminho que Deus escolheu para você, mas você está se amoldando a esse padrão simplesmente porque está na zona de conforto, porque você não tem outra opção. Vamos lá, a massa do biscoito, ela não tem outra opção. Você vai lá, você coloca ali, corta ela não tem outra opção. É aquilo ali, estrelas, bonecos de neve, verdade, Fátima, demais. Então, é aquilo ali que aquela massa, o propósito daquela massa é virar um biscoito, tá? Então, quando eu entendo para que eu vim, quando eu entendo que eu não posso me amoldar, ou seja, entrar dentro de uma forminha e ficar ali e viver aquilo que não é o meu propósito, mas simplesmente estar confortável para agradar outras pessoas, é aonde eu tô transformando a minha mente, eu tô renovando a minha mente todos os dias. Todos os dias. Quem lembrou dos biscoitos da infância aí? Vocês gostaram dessa lembrança, né? Nossa, maravilhoso demais, gente. Incrível, incrível. Eu lembro muito isso. Eu lembro muito disso. Bom demais, bom demais. Nossa, vou fazer com as crianças semana aqui em casa. Bom insight. Vou achar uma receita e vou colocar aqui para todo mundo fazer biscoito colorido, entendeu? Bora fazer esses biscoitos coloridos. Ana Paula Castilho entrou aí na live, ela vai falar assim: Grace, biscoito colorido, mas tem que ser sem açúcar, né, Ana? Gente, a Ana, ela é incrível e ela fala muito de alimentação saudável. Obrigada, Ana, seja bem-vinda. Então, o que a gente tem que entender? Que quando eu me amoldo ao padrão do mundo, eu estou simplesmente seguindo um padrão que não é o padrão que é para você seguir. Você está seguindo um padrão que simplesmente você, quem sabe a Ana tem a receita de um biscoito daqueles biscoitos que a gente faz de estrela, Ana, de coração, sem açúcar mesmo, que a gente já faz algo mais saudável, né, Ana? Tudo bem, depois você passa pra gente, tá? Eu vou passar a minha receita e você passa a sua se você tiver de biscoito. Então, o que nós precisamos entender? Que quando eu entendo quem eu sou, quando eu tenho o meu DNA ativado, eu não vou me amoldar ao padrão de outra pessoa, porque eu tenho o meu padrão. Eu sei aquilo que é importante para mim, eu sei aquilo que eu quero viver, porque eu estou conectado direto na fonte. Então eu não vou falar algo simplesmente só para agradar o outro, eu não vou sacrificar um valor meu, um princípio meu, para poder estar agradando a outra pessoa. Eu tenho que entender quais são os meus valores, o que tem me movido, quais são os meus princípios, quais são a minha prioridade de vida. E a partir daí, eu vou parar de entrar na forminha, eu vou parar de entrar na caixinha, eu vou parar de ser aquilo. Quantas pessoas que eu conheço que muitas vezes se tornam pessoas que não são, que totalmente têm um problema com identidade, porque não foram se amoldando tanto ao padrão do mundo, se amoldando tanto à cultura da casa, à cultura da família, à cultura da sociedade, à cultura da escola, ao modelo de vivência, que esquece quem nasceu para ser, ou seja, não conseguiu, às vezes, muitas pessoas às vezes nem conseguiram acessar aquilo que nasceram para ser, porque simplesmente estão repetindo um padrão, ou seja, está sendo biscoito na sociedade. Tá sendo biscoito, tá sendo uma repetição. Como que o biscoito funciona? Você pega a forminha do biscoito, o coração, a estrela, e você sai cortando assim, ó. Fica tudinho igual. E quando um sai meio torto, o que as pessoas normalmente fazem? Esse aqui não dá para comer, esse aqui não... Isso é automático do ser humano, que é o julgamento, né? Que é o julgamento. Então, se tem uma coisa das coisas que eu mais detesto, é a pessoa julgadora, Então, a gente precisa entender uma coisa. Que nós temos que entender que se eu tenho um padrão que Deus me deu, que Deus me colocou, se eu tenho um DNA original, por que eu tenho que ficar sendo forminha de... Por que eu tenho que estar sendo forminha na vida das outras pessoas? Por que eu tenho que ficar fazendo forminhas, fazendo com que outras pessoas sejam exatamente como eu quero que elas sejam, ao invés de eu entender que, como um líder, eu tenho que despertar dentro das outras pessoas o melhor que cada um tem. Vocês estão conseguindo entender? Isso não significa que você não vai desenvolver as pessoas que estão ao teu redor. Desenvolver, dar ideias, criatividade, dar direcionamento, mas cada pessoa ela tem um perfil, uma personalidade. E quando você coloca todo mundo para ser igual, você cria essa forminha de biscoito e vai fazendo na vida das pessoas, o que acontece?
Você está deixando roubar a sua própria identidade, você está deixando roubar a sua essência, você está deixando roubar aquilo que você é. E é por isso que crítica, ainda ontem eu fiz um Reels muito engraçadinho e coloquei ali para vocês, de que justamente é isso. As críticas, elas vêm o tempo todo e a maioria das vezes as pessoas nem sabem o que tá passando, mas já bota o dedo para criticar, já bota o dedo para acusar, já bota o dedo para falar. Ontem teve várias pessoas que eu coloquei uma dinâmica incrível que eu fiz no evento que eu estava, o evento do Piero, tava o Lázio, meu amigo lá em São Paulo, e teve uma dinâmica muito legal, teve todo um contexto, teve coisas incríveis que aconteceram, teve uma dinâmica que a gente caminhou sobre os vidros. E eu filmei e coloquei, filmaram e eu coloquei no Reels. E assim, teve muito comentário positivo, é uma superação incrível. É óbvio que é uma dinâmica toda feita com cuidado para que não machuque ninguém. Ninguém vai ser irresponsável de colocar um caco de vidro para a pessoa passar e cortar o pé. São pessoas profissionais, o treinador era dos Estados Unidos, treina há mais de 20 anos. Pessoas e essa dinâmica, e aí foi colocado, as pessoas entram, pegam o bonde andando e já taca ali o dedo criticando, apontando, acusando, questionando. Teve gente que me chamou de burra, teve gente que me chamou de burra, teve gente que falou: o que você tá fazendo pela sociedade, que você tá mostrando uma coisa dessa, ao invés de estar levando marmita para as pessoas mal sabem os projetos que a gente está liderando para ajudar a favela de São José do Rio Preto, os projetos que a gente tem liderado para ajudar pessoas, para ajudar crianças, os projetos que a gente tem feito, as pessoas não conhecem. Mas por quê? Porque se amolda um padrão julgador que o mundo tem e sai multiplicando isso e jogando merda para todo mundo. Agora, você sempre vai ter uma escolha. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque eu fui lá e meti-lhe a resposta do jeitinho que eu falaria se a pessoa estivesse na minha frente. Depois vocês vão lá e leem as respostas que eu dei para essas pessoas, para vocês aprenderem a responder aquelas críticas destrutivas que vão ser colocadas em você. As pessoas lá fora, elas têm o hábito de querer que você se amolde ao padrão do mundo. Por quê? Porque se você faz algo diferente, você tá errada. Porque se você faz algo de superação, você tá errada. Por quê? Porque você tem que ser igual àquela pessoa. A pessoa não sabe nem do contexto, a pessoa não sabe nem o que tá acontecendo, a pessoa não sabe nem o que aconteceu, ela não sabe nem onde que eu tava, ela não sabe nem o que eu tava fazendo, ela não sabe nem quem eu sou, ela nem me conhece e vai na internet e me chama de burra. Então, o que eu quero falar pra vocês? Que nós, eu, vocês, talvez vocês não tenham, ela poderia muito bem expressar a opinião dela, ou eles expressarem, porque não foi só uma pessoa, poderia falar assim: olha, é uma dinâmica que eu não faria, mas, ou então cala a boca, porque eu não pedi opinião pra ninguém. Agora, é incrível como as pessoas, elas vêm e começam a acusar. Então, o que eu quero falar pra vocês? Que eu tô usando esse exemplo para falar para vocês. Vão lá depois nos meus comentários e olhem lá os comentários para vocês verem o nível de pessoas, como as pessoas são maldosas. E isso é um exemplo idiota, porque não me afeta, porque eu sei que tem muita gente julgadora por aí que fica cuidando da vida dos outros e vem cuidar da vida delas. Mas aí o que eu quero falar para vocês? Que quando eu quero que vocês leiam lá, que vocês usem esse exemplo para vocês aprender a dar resposta pra gente idiota que chega na tua vida, que chega na tua porta, que chega no teu trabalho, que chega em você e tira o brilho do teu dia simplesmente porque acha que são o sabichão do dono do mundo. Porque acha que sabem, porque você nem pediu opinião e a pessoa tá dando. Então, eu quero que vocês aprendam a ter resposta para dar para essas pessoas. Sabe por quê? Porque só se calar, só ficar, eu não sou lata de lixo. Eu não sou lata de lixo. Escreve aí, eu não sou lata de lixo. Escreve aí, eu não sou lata de lixo. Eu não sou lata de lixo. O post eu caminhando nos cacos de vidro. É um Reels. Então escreve aí, eu não sou... Sim, gente, o branco apareceu aqui, o Rafa fez umas mechinhas, mas eu vou voltar a escurecer. Eu gostei ele mais escuro. Vou mudar de novo daqui uns dias. Então, o que você tem que entender? Eu não sou lata de lixo, eu não sou latão de lixo para as pessoas, qualquer pessoa chegar em você e jogar aquilo que elas querem, entende? E quando você tem um posicionamento de saber quem você é, se eu tivesse preocupada com seguidor, eu ia falar assim: nossa,
meu Deus, me perdoe, realmente, eu não devia ter te colocado esse vídeo. Teve uma pessoa que falou assim, você não tá preocupado com o que a humanidade tá passando? Caramba, eu tô fazendo o meu melhor por aquilo que eu acredito. E você, o que você tá fazendo? Então é muito fácil ficar julgando, ao invés de se levantar e fazer aquilo que fala que o outro tem que fazer, né? Então eu quero que vocês tenham essa coragem de não se amoldar, de não ficar simplesmente pacífico nesse bloqueio de passividade que o mundo te coloca, simplesmente porque você tem que seguir um padrão, simplesmente porque você tem que fazer tudo igual a todo mundo, porque simplesmente você tem que fazer aquilo que as pessoas acham que você tem que fazer. É óbvio que a gente vive numa sociedade que a gente tem tudo, tem muitas coisas que a gente tem que se adequar, mas nós nascemos para poder ter o nosso brilho individual, cada um tem o seu dom individual, cada um tem a sua identidade, cada um tem aquele propósito que queima dentro do teu coração. E aí eu quero falar para vocês que... O que alguém falou aqui? Alguém falou, quem serve a Deus de coração não grita. Não entendi o que você falou, porque eu sirvo a Deus e eu gosto de dar uns gritos de vez em quando, viu? Eu gosto de falar mesmo, mas falar no 12, que aqui comigo eu não vou falar mansa, não. Porque Jesus criou cada um de um jeito, Deus criou cada um de um jeito, e não é porque um tem que falar manso e sereno, porque eu sou de Jesus, agora quer dizer quem fala alto não é de Jesus? Então eu não entendi o que você escreveu aí, mas vamos lá, escreve de novo para eu poder entender, tá? Se você tá falando em relação à altura do tom de voz, isso aí é religiosidade, tá? Porque cada pessoa fala de um jeito. Tem pessoa que fala alto, tem pessoa que fala calmo, tem pessoa que fala acelerado, tem pessoa que fala devagar. Então eu não posso falar a pessoa que fala alto, a pessoa que tem um tom de voz mais alto, porque grita, porque fala mais alto, né? Depende do tipo de grito, né? Vamos lá. Então, nós precisamos entender que a pessoa, eu não vou julgar. Normalmente as pessoas falam assim, e quando a gente fala de religiosidade, eu não tô querendo falar da sua igreja, não, da sua placa de igreja, porque eu também tenho a minha, mas o que eu quero falar para vocês é que nós precisamos entender que aqui dentro da Bíblia nós somos cristãos, nós temos um Deus que nos cuida. E a gente tem que parar de achar que só o nosso modelo de biscoito é o que dá certo. Então, às vezes eu vou ter um modelo de biscoito que eu faço que ele é delicioso. Às vezes, você vai ter uma receita de biscoito que ela é maravilhosa. E ela vai um pouquinho de canela. E o meu biscoito, ele vai um pouquinho de gengibre. E o biscoito do outro vai um pouquinho de chocolate. E o biscoito do outro vai açúcar. O outro vai xilitol. Cada pessoa vai ter o seu jeito de construir. Cada pessoa vai ter o seu jeito de falar. Cada pessoa vai ter um grau de escolaridade. Cada pessoa vai ter um grau de consciência. Cada pessoa vai ter tido um nível de criação diferente do outro. Então, nós temos que entender que quanto mais você se posicionar, mais pedrada você vai levar. Outro dia até eu falei isso pro meu filho, né? Não sei se eu contei isso pra vocês. Eu tava conversando com ele justamente sobre isso. Ele é muito diferente para a idade dele, ele é muito acelerado, ele busca, ele tá lendo Bíblia, ele pesquisa, ele já criou um canal que ele quer falar de Deus para as pessoas. E ele falou assim, mãe, eu chateei outro dia e tal, enfim, ele se chateou com algumas pessoas. E eu falei pra ele, filho, se você quer ser diferente no mundo, você tem que estar preparado para levar pedrada. Então escreve isso, se eu quero ser diferente no mundo, eu tenho que estar pronto para levar pedrada. E aí eu tenho que entender que ou eu sou uma ovelha no rebanho, fazendo tudo igual, humanamente legal, tudo igual, sendo infeliz, estando a maioria aí das pessoas doentes emocionalmente, ou eu vou ser aquela pessoa que vou ser diferente e vou fazer aquilo que está falando no meu coração. Quando eu tomo a decisão de fazer coisas diferentes, quando eu tomo a decisão de ativar quem eu sou, de ativar meu DNA, eu tenho que estar pronto para levar a pedrada. Esse foi, inclusive, o que eu falei para ele. Eu falei, então, não se sinta assim. Quando você escolhe ser diferente, você vai levar a pedrada, porque uma árvore que não dá fruto, ela não leva a pedrada. Você já viu alguém pegando uma pedra para jogar numa árvore seca? Você já viu alguém pegar uma pedra para jogar em uma árvore toda despencada? Ninguém faz isso. Então nós temos que entender que você tá nesse mundo e você tem um porquê aí dentro. Você tem um porquê aí dentro. E esse porquê, ele precisa ser claro.
Aí, ó, a Vanessa falando. Isso aí, você tem que estar preparada. Então, ontem foi muito engraçado quando eu vi essas pessoas criticando uma dinâmica que eu participei de um evento que não era nem meu. E eu comecei a falar assim, gente, como o mundo é quadradinho, como que as pessoas querem seguir um padrão. Então, quando vê alguma coisa diferente, em vez de falar assim, o que que houve? Uau, o que que é isso? O que que aconteceu? Não, a pessoa vai lá e pá, você é burra, você não contribui com a humanidade, você não é ninguém, ela nem me conhece, o povo nem conhece, nem sabe quem eu sou. E também o que não precisa saber. O que eu tô usando isso para vocês como um exemplo de que todos os dias eu vou ter a opção de ficar triste, deprimida, decepcionada por conta de uma pessoa que não me conhece, que vem dar palpite na minha vida, que eu nem pedi opinião, ou eu vou tocar a minha vida de acordo com aquilo que Deus tem falado no meu coração, diante daquilo que Deus tem mostrado para mim. Nós temos que entender... Ei, Paulo Henrique, seja bem-vindo. Tem gente nova por aqui, hein? Vai colocando aí quem tá aqui pela primeira vez. Vai colocando aí quem tá aqui pela primeira vez na live. Vamos bater 1000 nessa live hoje? Que tá um desaforo isso aqui. Fica 850, fica 820, fica 600. Vocês batiam 3.000 pessoas nessa live cedo. Que é isso? Bora compartilhar no 12. Vou compartilhar agora. Vou compartilhar bem agora, ó, para 12 pessoas. 12 pessoas eu vou mandar agora. Manda para 12 aí também. Bora, 12. Pronto. Mandei para 12 pessoas. E aí, o que que eu preciso ter em mente, tá? O que que eu preciso ter em mente? Que lá fora as coisas, talvez no dia a dia, não vão acontecer na velocidade, no ritmo que as outras pessoas querem. Mas você tem que parar para perguntar se essa velocidade, esse ritmo, não é a velocidade e o ritmo que Deus tem colocado para você. Às vezes as mudanças têm sido tão rápidas para você, mas é o que Deus tem construído. Às vezes a mudança ela é tão diferente, tão rápida que a gente tem que entender. Então, uma das coisas que eu quero falar para vocês hoje, vocês precisam ter esse olhar diferente para o mundo ao teu redor. Quando você consegue ter, deixa eu só colocar uma música aqui. Quando você consegue ter Peraí, tô procurando aqui uma musiquinha que eu quero aqui pra tocar pra vocês. Então, quando eu tenho o entendimento de quem eu nasci pra ser, quando eu ativo meu DNA original, quando eu entendo quem eu nasci pra ser, as coisas começam a mudar. As coisas começam a se abrir, as coisas começam a fazer sentido para você, para as pessoas que estão ao seu redor, mas às vezes para muitas pessoas lá de fora que nunca te somaram nada, não vai fazer sentido nenhum. Então nós temos que entender que eu não tô aqui para me amoldar ao padrão do mundo, mas eu tô aqui para multiplicar aquilo que Deus tem preparado para mim. Então escreve aí, eu não vou me amoldar ao padrão do mundo, eu não nasci para ser biscoito, para ser tudo igual. Cada um tem um DNA diferente, cada um tem um DNA original, cada pessoa vai ter o seu brilho, cada pessoa vai ter seu jeito de fazer e todo mundo pode ser no 12. O que é ser no 12? É ter a sua intensidade máxima, é você olhar para aquilo que você precisa fazer com foco, com disciplina, com entusiasmo, com energia boa. Então, é muito incrível quando você olha para todas essas situações e você começa a entender os porquês que muitas coisas não acontecem na vida das pessoas. E aí eu quero voltar aqui lá onde a gente estava lendo ontem, tá? Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver se a música aqui não tá querendo tocar hoje. Então peraí. Não sei o que passou. E aí... Quando eu volto aqui no que a gente estava estudando ontem, né?
A gente voltou aqui em Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24. Ontem nós falamos das compotas do céu, né? Tudo que aconteceu ali nessa passagem de Eliseu. Tá muito lindo esse estudo aqui sobre Eliseu. Espero que vocês estejam acompanhando. Então hoje nós estamos indo para o capítulo 7. Não, desculpa. A gente tá no 24. 6, 24 de Segundo Reis. E aí, a gente entrou durante o cerco de Samaria. Então, algum tempo depois, teve um cerco ao redor da cidade com todo o exército, que durou tanto, que causou muita fome. Causou tanta fome. Uau, me veio um insight aqui agora incrível. Vocês vão ler, tá? Anota aí, 2 Reis 6, 24. Algum tempo depois, em Ben-Hadad, o rei da Síria, mobilizou todo o exército e cercou Samaria. Ou seja, eles cercaram toda Samaria e não deixava ninguém sair. Ninguém podia sair. E aí o que aconteceu? Começou a ter fome lá. Começou a ter fome, o povo começou a passar fome. Foi tanto tempo que o povo acostumou a ficar ali. O povo não lutou, o povo não saiu para enfrentar aquele exército que tinha rodeado, que estava ao redor. O povo simplesmente se acuou ali e chegou num tempo que foi acabando a comida. Acabou a comida. E aí chegou num ponto tão terrível da fome que eles estavam passando, porque simplesmente o exército estava ao redor. Se eles saíssem, eles iam morrer, e o medo tomou conta daquele povo. Presta atenção nisso aqui, esse insight que me veio agora. As pessoas, elas se amoldaram ao padrão dali para não enfrentar o mundo, para não enfrentar o exército que estava lá fora. Eles se amoldaram, arrepiei demais. Eles se amoldaram ao padrão do mundo, eles se amoldaram àquilo que estava tendo ali, eles se amoldaram àquilo que estava ali disponível para eles. Eles se amoldaram à pobreza, eles se amoldaram à fome, eles se amoldaram à escassez. Quantas pessoas estão amoldadas na fome? Quantas pessoas estão se amoldando à falta de dinheiro, à falta de tempo, à procrastinação, se amoldando a tudo aquilo que está ali simplesmente porque o ambiente está proporcionando isso. E sair dessa zona de conforto para poder ir em busca de coisas novas e diferentes, muitas vezes é quase impossível. Por quê? Porque todo mundo ao redor está fazendo igual. Então foi tanto tempo que eles se amoldaram à escassez, eles se amoldaram. Gente, olha que incrível essa passagem. Eu li essa passagem às 5:30 da manhã, não me tinha vindo esse insight e agora veio, tô aqui toda arrepiada. Download direto do céu. Presta atenção, o cerco durou tanto tempo que causou tamanha fome dentro daquele povo, ou seja, cercaram tanto, ou seja, o ambiente daquele povo era o de escassez, e um ia falando pro outro: acabou o trigo, acabou a comida, acabou a fruta, acabou isso, acabou aquilo, e o acabou foi gerando desespero. Isso a gente lembra quando começou o Covid, as pessoas corriam para o supermercado para encher a casa de comida, não teve estoque de comida. Teve muitas pessoas que a gente viu o jornal, a gente ouviu o pessoal falando isso. Eu não assisti jornal, mas eu ouvi pessoas contando que tinham pessoas que iam no mercado, e os mercados com as gôndolas que não tinham comida. Por quê? O desespero, o medo vai tomando conta, o medo tomou conta daquelas pessoas, o medo fragilizou aquelas pessoas, o medo fez com que aquelas pessoas se amoldassem ao padrão daquele ambiente, ao padrão daquele que era o mundo deles. Eles não tinham noção da imensidão lá fora, eles tinham noção do mundo deles. E aí o que aconteceu? A comida que era impura, que não podia comer, passou a valer muito, porque o bicho que passava na frente, o povo comia. Então até, olha só, uma cabeça de jumento, coisa que era impuro, não podia comer jumento naquela época, mas eles até cabeça de jumento valia muito. Por quê? Olha só, cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba. O povo tava desesperado de fome. Até que um dia, presta atenção,
Até que um dia chegou uma mulher e falou: socorro, majestade, socorro, majestade. E o rei respondeu: se o senhor não socorrer, como poderei ajudá-la? Ou seja, eu não tenho mais nada para fazer, eu não consigo fazer mais nada. O rei também havia se amoldado ao padrão e baixado a patente dele para um fracassado. O rei também estava sendo conivente com a falta. E aí ele falou: se Deus não te ajudar, porque ele achava que a culpa da fome também era de Deus, porque as pessoas são acostumadas a simplesmente acusar Deus pelas coisas, são acostumadas a falar: a falta do que está acontecendo aqui é porque Deus não me deu, a falta do que está acontecendo aqui é porque Deus não providenciou, a culpa é de Deus. Mas o povo não teve coragem de sair de dentro daquele cercado e partir para cima, lutar por aquilo que eles desejavam e lutar porque eles tinham Deus. O Senhor dos Exércitos estava com eles e eles não tiveram a coragem de sair e enfrentar. Então o que aconteceu? Pega essa. O próprio rei, ele foi conivente, o próprio rei falou assim: não tem jeito, se Deus não fizer alguma coisa. O tom que ele falou aqui me veio muito assim: porque se Deus deu a fome, só ele pode resolver, a gente não tem nada para fazer mais, eu não consigo fazer nada, a gente vai ficar tudo aqui dentro de um cercadinho. Presta atenção, tava todo mundo dentro de um cercadinho, morrendo de fome, mas não tinha coragem de sair dali para lutar. Não tinha coragem de sair dali para ir em busca de algo novo. Não tinha coragem nem sequer de olhar para o lado de fora e saber se o exército estava lá ou não. Não tinha coragem. E aí chegou essa mulher e falou assim: vamos comer hoje o seu filho e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Olha que loucura isso. Tamanho desespero, tamanha fome, tamanha escassez. Eu sei que isso aqui é o cúmulo do cúmulo, o fim de tudo. Mas o que eu quero falar para vocês é quantas pessoas ao nosso redor estão vivendo essa vida de escassez, essa vida de medo, essa vida de insegurança, essa vida de procrastinação, essa vida de falta, essa vida de estresse, essa vida que não é a vida que Deus preparou para você. Essa vida que não é a vida que Deus sonhou para você. Quando o rei ouviu essas palavras, ele rasgou as próprias vestes. E aí o termo rasgar as próprias vestes tem dois significados. Pode ser que rasgou mesmo, só que naquela época as vestes eram de um linho muito pesado, né? Não era fácil estar rasgando, né? Então esse rasgar era se rasgar em desespero, era entrar em ira, era entrar em pânico. Alguns era se jogar no chão e se entregar para Deus. Então ele se rasgou naquele momento e ele disse: Deus me castigue com todo o seu vigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safete, continuar hoje sobre seus ombros. Ou seja, ele prometeu que ele ia matar Eliseu, que era o profeta. Ele achava que a culpa era de Deus, porque a terceirização da culpa sempre tem que acontecer. Porém, esse rei, ele não teve coragem de se posicionar, de se colocar de pé e fazer o que precisava ser feito. Ele não teve coragem de se levantar e fazer aquilo que precisava ser feito. Vocês estão entendendo isso? Olha a profundidade disso. Ele não teve a coragem de levantar para fazer o que precisava ser feito e continuou terceirizando a culpa. Quantas pessoas continuam repetindo isso hoje? Talvez você aqui que está aqui nessa live. Talvez você está terceirizando sua culpa por falta de coragem de se levantar e de se colocar de pé para fazer aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que você tem como vontade de fazer. E aí... Gente, eu vou ter que ler isso aqui, vocês aguentam aí. Olha só, aí Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades, ele sabia que ia até lá. E aí foi lá o anunciante do rei, foi o rei, e ele disse, o Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, amanhã... O rei chegou lá para falar com ele e tal. Ele falou: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Ou seja, ia voltar a ter abundância. E o preço ia normalizar. Ou seja, ia entrar comida para dentro do povo ali, tá? Mas o oficial do braço, o oficial que estava segurando o rei, tá? O oficial que estava segurando o rei ali, ele disse... Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Esse homem duvidou do que Eliseu estava falando, daquilo que Deus havia colocado no coração de Eliseu. E aí Eliseu respondeu: você o verá com os próprios olhos,
mas não comerá coisa alguma. Uau! Você vai ver, querido, tá desconfiando do que Deus tá falando, você vai ver, mas não vai poder comer, tá? E aí, o que aconteceu? Diante de tudo isso que aconteceu, havia 4 leprosos. E esses leprosos falaram assim, a gente já tem tudo mesmo, já perdemos tudo mesmo, se nós ficar aqui vamos morrer de fome, se nós sair, o máximo que nós vamos acontecer é que esse exército que tá lá fora, eles podem pegar a gente e a gente, nós, sermos escravos deles. Mas pelo menos a gente não vai morrer de fome, Olha isso. E eles saíram, quando eles saíram lá fora, olha só, quando eles saíram lá fora, eles entenderam o quê? Que já não, o exército já não estava lá mais há muito tempo. Ou seja, aquele povo estava lá dentro, encarcerado, aquele povo estava lá vivendo aquela vida medíocre e não tinha mais exército lá fora. Há quantos anos eles estavam passando fome, passando escassez, passando dificuldade, porque simplesmente não tiveram a coragem de sair para o lado de fora e olhar. Olha o que eu estou falando para vocês hoje. Quantos de vocês não estão vivendo a vida que merece simplesmente porque vocês não estão tendo coragem de sair da sua tenda e olhar lá para fora e olhar para tudo aquilo que Deus tem preparado para você? E enfrentar os teus medos, e enfrentar aquilo que você precisa enfrentar e ativar o teu DNA original para poder viver a vida que Deus já preparou para você. Quantos de vocês não entenderam isso? E aí, olha só o que aconteceu. Eles foram lá e falaram, e aí o rei falou para os conselheiros, olha, vamos pensar o seguinte. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão. E aí um dos conselheiros respondeu, mande que alguns homens apanhem 5 cavalos na cidade e vá lá verificar. E quando eles foram verificar, realmente já não tinha mais ninguém lá. Eles haviam deixado tudo, ou seja, eles fizeram a pressão, cercaram toda a cidade, abandonou aquilo ali depois de um certo tempo, porque já passava anos, e o povo ficou com tanto medo, tão coagido, que ficou lá dentro. O povo ficou com tanto... Gente, quem tá chegando agora na live, essa história é incrível. Vocês voltam depois para assistir. Eu vou deixar um pouquinho ela salva aí no GTV, tá? E vocês vão comentando depois. Essas pessoas estavam tão coagidas, as pessoas estavam com tanto medo, as pessoas estavam tão inseguras da vida, que elas chegaram ao ponto de pensar em comer o próprio filho. Por medo de enfrentar o mundo lá fora. Por quê? Porque se amoldaram ao padrão que estavam vivendo. Elas foram como aqueles biscoitos que a gente usou de exemplo, tudo repetido. E aí, o que aconteceu? Aconteceu exatamente aquilo que Eliseu havia falado. Tava lá disponível comida, tava lá disponível mantimentos, roupas, tava disponível tudo, porque aquele exército fez toda a pressão e foi embora. Mas o medo, a circunstância, a escassez e o amoldar-se ao ambiente tinha feito com que aquelas pessoas estivessem morrendo de fome por falta de coragem de dar uma espiadinha lá fora, por falta de coragem de colocar o pé lá fora e falar assim, eu vim aqui para te enfrentar. Ou seja, qual é o exército que está hoje te impedindo? Qual é a situação hoje que está te impedindo de ser quem você nasceu para ser, um oficial de um exército de imparáveis? Qual é a situação? O que está hoje ao teu redor te impedindo de você viver todo o teu potencial? Qual é o bloqueio? Qual é a trava emocional? Qual é o casulo que tá aí, ó, um casulo de ferro que não tá deixando você estourar esse casulo? Sabe por quê? Tem muita borboleta presa, tem muita borboleta que tá assim, ó, esticando as asas, se esforçando, fazendo força, mas não tá conseguindo estourar esse casulo. Qual é o casulo que tá bloqueando o teu percurso? Qual é o casulo? Qual é a situação que tá hoje impedindo você de ser aquilo que você nasceu para ser? E aí, exatamente como Eliseu falou, lá fora tinha comida, tinha tudo, assim como uma medida de farinha, 2 medidas de cevada, passaram a ser vendido mais barato porque tinha o que? Mais oferta, né? E aí, lembra aquele oficial do rei que falou assim, ó, poxa,
Nem se Deus abrisse as comportas do céu, isso poderia acontecer. Era impossível, porque a mente dele estava tão fechada na escassez, na falta, na realidade triste que eles estavam vivendo, que ele não tinha, o oficial do rei, ele não tinha ação para poder sair e ir em busca, tá? E aí, o que aconteceu? Preste atenção nisso. Aquele oficial que falou isso, ele ficou na porta do lado de fora. O povo, a hora que abriu a porta caiu em cima dele, ele morreu. Ou seja, ele aconteceu conforme Eliseu havia dito. Amanhã, por volta dessa hora, na Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 de cevada serão vendidas por uma peça. Mas você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque se ele não tivesse falado isso, talvez ele teria se livrado, né? Mas foi abrir a boquinha, foi dar opinião errada, foi fazer crítica errada, foi afrontar Deus, foi afrontar o profeta de Deus que estava ali conectado direto na fonte, passando a solução para o povo. Então, o que eu quero falar para vocês? Que às vezes a gente precisa aprender a falar menos e agir mais. Às vezes a gente precisa parar para aprender a ouvir a instrução que Deus está dando. Então, fale menos e dobre mais os seus joelhos. Fale menos, reclame menos, pare de fazer tanto alvoroço e comece a dobrar mais o teu joelho e ter a conexão direta com Deus. Então, eu quero que na live de hoje o pessoal está perguntando qual é o versículo. Hoje nós começamos em 2 Reis 6:24 e fomos até 2 Reis 7:20. Tá? A versão da minha Bíblia que eu tô lendo hoje é a NVI. Eu oscilo entre essa mensagem e a qual que é mesmo? JBK, que eu esqueço sempre o nome. Então, e aí o que eu quero falar pra vocês? Que incrível essa passagem, né, gente? Eu amei isso aqui demais. Amei entender isso. Uau! O povo tava ali dentro de um cercadinho e lá fora não tinha mais nada que tava aprisionando eles. Vocês entendem isso? Que muitas coisas que vocês temem, elas não existem. Muitas coisas que vocês temem não existem. Muitas coisas que vocês temem e perdem a esperança e perdem a coragem, nem existe, nem tá lá fora mais para te assombrar. Então escreve aí. Falar menos, escreve aí, falar menos e dobrar mais os joelhos. Escreve aí, falar menos e dobrar mais os joelhos. Falar menos e dobrar mais os joelhos. Ei, Calbi! Bom dia, seja bem-vindo, Calbi! Vocês entenderam? Então escreva aí. Fale menos e dobre mais os joelhos, que é ter a tua conexão com Deus, é você estar conectado direto na fonte. Thaís, o pessoal tá no 12 aí já cedo, né? Então escreve aí, falar menos e dobrar mais os joelhos. Esse é o drive que eu quero deixar para vocês hoje. Márcia Paim, amiga, morrendo de saudade de você. Escreve isso, eu quero que agora, a hora que acabar a live, você vai lá no feed e vai escrever isso lá no feed. Falar menos e dobrar mais os joelhos. Isso eu quero que vocês entendam. Porque quando você começa simplesmente a repetir aquilo que está ao teu redor, as coisas começam a se multiplicar. Aquele povo que estava dentro daquele cercadinho, sem saber que o exército já nem estava mais lá, estava multiplicando o que lá dentro deles? A palavra que saía da boca deles era a palavra de falta, a palavra de escassez, a palavra de que não dá, a palavra que é difícil, a palavra negativa. Se eles tivessem dobrado os seus joelhos, aclamado, tivessem tido uma ideia de abrir e olhar se tinha algum soldado lá fora para matar eles, as coisas poderiam ter sido diferentes há muito tempo e não tinham chegado nessa situação. Então, quando a gente fala menos e entende aquilo que Deus quer, ou seja, entra em conexão com Deus todos os dias, você tende a viver uma vida abundante. Por quê? Porque você vai ter mais coragem. O que é a ausência do medo? Não é falar assim, eu sou corajoso. Não é o contrário do medo, não é a coragem, mas é o amor. Então, o amor lança fora todo medo. Então, bora viver a vida extraordinária que você precisa. Você vai lá no feed agora e você vai escrever lá o drive que você está instalando hoje. Fale menos e dobre mais os joelhos. E aí, vocês vão
escrever lá esse drive, vocês vão marcar, não vão marcar não, porque senão a pessoa vai falar assim, ixi, marca ninguém hoje não. Você só pega, tira um print dessa tela aqui que vocês estão assistindo e coloca esse drive para rodar nos seus stories. Coloca assim, ó, o que você aprendeu hoje nessa live? O que você aprendeu hoje? Gente, essa história aqui foi uau. Meu Deus, essa história aqui eu pirei. Por quê? Simplesmente por quê? Porque, gente, como é claro o quanto o povo reage baseado no seu ambiente. Então coloca lá. Fale menos e dobre mais seu joelho. Coloque lá no feed, escreve lá e vamos compartilhar. E amanhã eu espero vocês aqui, 6h12. Bora, que já é 7h06. Vocês precisam botar para ferver o dia de hoje. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau.